O Marrocos se torna independente em 1956, após um acordo com a França e depois com a Espanha para conquistar a sua soberania sobre os territórios. Em relação à Espanha, alguns territórios eles continuam pertencendo à Espanha até hoje. Os territórios são a cidade de Ceuta, que fica bem no norte de Marrocos, quase perto do Estreito de Gibraltar, pertence à Espanha. A cidade de Melilla, que também fica no território marroquino, e a ilha de Penhoses de La Gomera, que é a ilha é o lugar com menor extensão territorial entre um país e o outro. E, no caso é a fronteira entre Espanha e Marrocos, com essa cidade que também fica no norte da África, no norte do Marrocos. E as negociações pela independência do Marrocos foram negociações pacíficas. Primeiro com a França tinha a maior parte do território, depois com a Espanha. E diferente de como foi com a Argélia, que houve uma guerra uma guerra longa, uma guerra com muitos lados envolvidos e uma guerra com bastantes mortes, a França negociou pacificamente a independência do Marrocos. Hassan II se torna o rei do Marrocos em 1961 e ele dura até 1999. E o principal problema que ele enfrentou foram, primeiramente, o principal, o conflito no Saara Ocidental e problemas com a Argélia. Entre setembro de 1963 e fevereiro de 1964, houve entre Marrocos e Argélia a Guerra das Areias, que foi uma guerra que durou pouco tempo, durou 5 meses, quase 5 meses, e que envolvia territórios que eram pendentes da colonização francesa. Porque como Marrocos e Argélia eram a mesma colônia, duas cidades, duas províncias, a de Tindouf e de Béchar, não sei falar francês, elas eram pertencentes ao Marrocos e durante a colonização, tanto de Argélia quanto de Marrocos, a França passou essas províncias à administração argelina. E para o Marrocos durante a Guerra da Argélia apoiou algumas guerrilhas argelinas contra a colonização francesa. E para a França ela negociar para que o Marrocos parasse de apoiar essas guerrilhas, ele ofereceu em troca essas duas províncias de volta para o Marrocos. Só que o Marrocos não queria negociar com a França. O Marrocos preferiu esperar com que a Frente de Libertação Nacional, o principal grupo pró-independência da Argélia, vencesse a guerra e negociasse para negociar essas áreas. Só que o principal líder da Frente de Libertação Nacional da Argélia, ele foi trocado durante uns anos depois. E aí isso fez com que as negociações entre a Argélia e Marrocos mudassem e os sultões e o sultão da Argélia acabou entrando numa guerra por conta dessas duas províncias. A guerra não durou muito tempo, mas isso com certeza, as relações entre a Argélia e Marrocos, elas estremeceram muito durante esse período. E o Saara Ocidental foi o principal problema do reinado do Hassan II e do Marrocos durante o seu período. O Saara Ocidental era uma região que foi colonizada pela Espanha até 1974, quando a Espanha decidiu sair da região. A Espanha ela queria, primeiramente, devolver esses territórios, tanto ao Marrocos quanto à Mauritânia, que é um outro país que tinha conseguido a sua independência. Então a Espanha negociou com esses países, porém o Saara Ocidental ele não queria ser entregue a esses países. O Saara Ocidental queria ser independente, com o grupo à frente Polisário sendo o principal opositor à entrega do Saara Ocidental, a maior parte do Saara Ocidental ao Marrocos e também a sua parte na Mauritânia. Então inicia uma guerra. A Mauritânia logo ela já cede a sua parte, já entra em negociações de paz com a Frente Polisário, enquanto Marrocos e a Frente Polisário elas ficam guerreando até 1991, que é um acordo com a ONU, um cessar-fogo
Mas até hoje as relações elas não são muito boas e o Marrocos ainda reivindica o Saara Ocidental. Por um outro lado, o Saara Ocidental ainda não é reconhecido como um país. Por exemplo, não faz parte da ONU. E o que a Argélia tem a ver com isso? A Argélia apoia a Frente Polisário. Muitos dos armamentos e muitas das bases que a Frente Polisário ficou durante esse conflito com o Marrocos vieram de origem argelina. Então isso, por exemplo, tanto que até hoje Marrocos e Argélia não têm relações formais. E, por exemplo, na vitória do Marrocos na Copa do Mundo, muitos dos argelinos eles não comemoraram, justamente por conta dessa rixa entre os países. Em 1999, o Hassan II morre e o seu filho Mohammed VI assume o trono do Marrocos. Uma das principais mudanças no regime do Mohammed VI foi atribuir a língua berbere a uma das línguas nativas do Marrocos. Os berberes, os povos nativos do Marrocos. Em 2003, elas passaram a ser estudadas nas escolas e, mais recentemente, elas foram atribuídas como uma das línguas oficiais do país.